Olá, bom ver você por aqui. Vamos para a nossa primeira aula de elaboração e análise de projetos. A gente está vendo as áreas do conhecimento em projetos, né? São 9 as áreas e hoje a gente vai ver escopo e tempo. E para começar a aula, eu queria começar fazendo uma provocação, um questionamento. Você já pensou que a sua formatura, que é daqui a pouco, é a realização de um grande projeto, um projeto de vida, né? Essa realização desse grande projeto, como é um grande projeto, né? Ela envolve vários elementos. E eu quis trazer aqui 4 elementos importantes para você pensar. O primeiro é investimento. Eu sei que você já fez muito investimento de tempo, de energia, de fôlego e até investimento financeiro para realizar esse grande projeto. E como é que você tem lidado com isso? E como é que você está lidando com isso hoje? Um outro elemento que faz parte de um projeto também são os stakeholders. São as pessoas interessadas e influenciadoras que estão presentes nesse grande projeto. A quem interessa a realização desse grande objetivo, a quem interessa a realização desse grande projeto que é a sua formatura, além de você. Uma outra questão que precisa ser pensada também é qual é o seu maior ganho na realização desse projeto? Qual é o seu maior ganho na realização desse objetivo? E caso ele não aconteça, qual é a sua maior perda? Eu recomendo que você faça esses questionamentos e pense sobre isso. Nessa aula, a gente vai ver essa questão do escopo e do cronograma, que podem dar a você subsídios para responder a essas perguntas que eu acabei de trazer, tá? Bom, mas na verdade, o que é o escopo do projeto? É todo o trabalho necessário para obter um produto, serviço ou resultado. Então, retomemos essa questão do exemplo da sua formatura, esse grande projeto de vida. Qual seria o escopo do projeto deles? É tudo que você precisa realizar para que essa formatura aconteça. Todas as atividades e pacotes de trabalho, a gente vai ver isso daqui a pouco, para que esse grande projeto aconteça. Todo escopo de trabalho precisa de algumas informações relevantes. Objetivos específicos, entregas, tarefas e responsabilidades, prazos e custos, limites do projeto, critérios de validação. Todas essas informações eu deixo com muito mais detalhes no material que eu preparei para você, na apostila que está com você posta no Classroom, né? Mas só para poder trazer um exemplo, tarefas e responsabilidades são as atividades que precisam ser realizadas para que o seu objetivo geral aconteça. Responsabilidades são as pessoas que são responsáveis por aquelas tarefas. Prazos e custos é quanto vai custar para poder realizar esse projeto, quais são os tempos, prazos, cronogramas que precisam ser cumpridos para a realização desse projeto. E assim por diante, tá? No material também eu deixo um desafio para você pensar. Assim, no atingimento desse objetivo geral, que é a sua formatura, você precisa definir alguns objetivos específicos. Todo projeto precisa definir um objetivo específico que a gente acabou de ver. E todo objetivo específico ele precisa ser SMART, que é o acrônimo de específico, mensurável, atingível, relevante e ter um tempo. Então, lá eu trago um desafio para você. Você vai definir um objetivo específico baseado nesse acrônimo do SMART, que vai te ajudar a atingir o objetivo maior, o objetivo geral da realização desse projeto, que é a sua formatura. Como, por exemplo, você vai dedicar-se mais a disciplina de elaboração de projetos. Tá? Esse é um objetivo específico. E ele é mensurável? Sim. Ele é relevante? Sim. Ele está dentro de um prazo? Sim. Que prazo é esse? Precisa descrever com mais detalhes esse objetivo específico, tá?
Bom, todo projeto, segundo os estudiosos, existe um risco, uma prática que é muito arriscada chamada gold plating. É preciso ter cuidado com isso. O que é esse gold plating, que na tradução literal significa folhear a ouro? É fazer mais do que foi definido no escopo. Teoricamente, não seria melhor? Sim, contudo é preciso pensar que quando você faz mais do que aquilo que foi definido, você pode gastar energia e você pode gastar tempo, você pode gastar recurso financeiro e não atingir o objetivo geral da satisfação, por exemplo, do cliente. Então, os estudiosos sugerem que é melhor que você entregue um projeto antes do prazo, com um orçamento menor, do que praticar o gold plating, fazer mais do que foi definido no escopo do projeto. Ok? Bom, é imprescindível também pensar na diferença entre escopo do projeto e escopo do produto. O escopo do projeto ele nasce a partir do escopo do produto. O escopo do produto são as características funcionais para construir o produto. Então, pensando nesse exemplo da sua formatura, a formatura em si é o seu escopo do produto. Porque a partir dela você vai executar diversos outros trabalhos, diversas outras atividades que vão formar todo o seu escopo do seu projeto. Então, eu dei o exemplo lá de você, um objetivo específico é dedicar-se um pouco mais à disciplina de elaboração de projetos. Isso faz parte do seu escopo de projeto. Isso é um trabalho necessário para que você faça atinja o seu objetivo geral, que é a sua formatura. Bom, o escopo do projeto, a definição do escopo do projeto, ela passa por 4 etapas. A gente vai ver essas etapas agora. A primeira delas é coletar os requisitos. A segunda, definir o escopo. A terceira é criar a EAP. A quarta é verificar o escopo e a quinta é controlar o escopo. Você percebe que as 3 primeiras estão relacionadas a planejamento e as 2 últimas estão relacionadas a monitoramento e controle. O que são coletar os requisitos? Presta atenção nessa imagem. Ali como o cliente está explicando o seu projeto, como o vendedor que o atendeu entendeu esse projeto, como o projetista que vai desenhar esse projeto entendeu e como o cliente realmente queria. Aqui a gente percebe claramente que é um problema de falta de comunicação, né? Desde a hora do que o cliente chega para poder definir o seu projeto até na realização dele. Mas qual é a importância de você coletar os requisitos? Para você entender definitivamente, claramente, o que o cliente quer. Os estudiosos dizem que não é algo fácil, que o cliente às vezes confunde desejo com realidade, vontade com aquilo que ele realmente pode, tá? Então, cabe a você, um gerente de projetos, um profissional da área de projetos, entender essa diferenciação, aquilo que realmente queria, aquilo que realmente o cliente desejava, tá? Então, coletar os requisitos é isso, é você saber exatamente aquilo que o cliente está definindo para você. A segunda etapa é essa definição do escopo, né? O que é essa definição do escopo? É dizer exatamente quais são os requisitos para atender esse projeto. E aí, quando você realiza isso, você consegue saber exatamente aquilo que o cliente quer para pular para a próxima etapa, que é a definição da estrutura analítica do projeto. Imagine que esse é um projeto da realização de um show de rock, um grande projeto. A estrutura analítica do projeto, ela decompõe esse grande projeto maior para que você consiga entender
os custos, por exemplo, os prazos, os limites de cada etapa dessa. Cada quadradinho desse é chamado de pacote de trabalho. Com esse pacote de trabalho, cada pacote de trabalho deles, existe uma definição de diversas atividades, assim como existe a definição de um prazo para ele, assim como existe a definição de um custo para cada etapa dessa do projeto, tá? Então, a análise analítica do projeto é justamente isso. E aí, a última etapa, as duas últimas etapas, né, que são monitoramento e controle, é verificar o escopo e controlar o escopo. Tem a ver com você definir a entrega exata do seu produto. Imagina nesse exemplo que eu dei agora. Você vai definir com o cliente, falar, cliente, senhor cliente, o que o senhor precisa é exatamente esse projeto aqui. Um balanço de pneu cinza, suspenso com uma corda no lado direito de uma árvore. Isso é o monitoramento que você vai fazer com o seu escopo de projeto, tá? Claro que isso é um exemplo simples, só para você entender o que significa isso. Com relação ao cronograma, com relação ao tempo, o maior problema que se acontece na execução de um projeto tem a ver com o tempo. Por isso, uma ferramenta imprescindível para um profissional de análise de projeto é o cronograma. Ele define exatamente as atividades que precisam ser realizadas. Também apresenta nessa ferramenta chamada gráfico de Gantt quem são as pessoas responsáveis, quanto tempo cada atividade vai ser realizada. Esse é um exemplo, né, que eu trouxe, que eu busquei da internet para você. E a construção de um cronograma, ela tem algumas vantagens. Eu trouxe duas para você entender, como, por exemplo, a estimativa do tempo de atividades. Nesse exemplo aqui, a gente está trazendo que cada tempo, cada atividade se realiza em um dia. E, além do mais, você consegue saber também a alocação de recursos. Aqui a gente sabe quem são os responsáveis por esses recursos, o Rafael e a Paula. Com a alocação desses recursos, você sabe exatamente quando a Paula está disponível para um próximo trabalho. Por exemplo, no dia 10, ela não pode executar nenhuma outra atividade, nenhuma outra tarefa, porque ela está executando a compilação da matriz SWOT. Ok? Então, por hoje é isso. Queria agradecer e dizer que eu estou à disposição. Se precisar de alguma coisa, é só entrar em contato, ok? Um abraço.